Tá gravando. Vamos lá. Eu expliquei o cabimento e os pressupostos do recurso especial e o cabimento e os pressupostos do recurso extraordinário. Agora, a gente vai explicar o procedimento. Por que eu deixei o procedimento para explicar junto? Porque o procedimento deles é junto mesmo, tá? Eu posso fazer o recurso especial e o recurso extraordinário contra a mesma decisão. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu tenho lá uma ação que foi ajuizada na primeira instância. Aí tem toda a instrução processual, a gente chega na sentença. Contra essa sentença não vai caber recurso especial e recurso extraordinário. Por mais que ela ofenda a lei federal, por mais que ela ofenda a Constituição, tá? Cabe o quê? Apelação, e aí a apelação sobe para a segunda instância e é julgada na segunda instância, né? Nesse julgamento dessa apelação na segunda instância, se houver ofensa à lei federal ou ofensa ao texto constitucional, aí vai caber, respectivamente, recurso especial e recurso extraordinário. Se essa decisão ofender os dois ao mesmo tempo, eu sou obrigada a fazer os dois, recurso especial e recurso extraordinário. Não dá para eu falar assim, peraí que eu vou escolher o unidunité, qual que eu vou fazer, ou não existe primeiro fazer o especial e depois fazer o extraordinário. Eu tenho uma decisão que ofendeu a lei federal e o texto constitucional, e normalmente, quando ofende a lei federal, ofende também o texto constitucional, então é normal que eu ofenda os dois, eu tenho que fazer os dois, tá? Óbvio que se ofender só a lei federal, eu vou fazer só o recurso especial. Se ofender só o texto constitucional, eu vou fazer só o recurso extraordinário. Agora, se ofender os dois, o que é comum, eu tenho que fazer os dois, tá? Professora, mas eu vou pagar custos de dois, eu não posso escolher? Não. Existe uma súmula do STF que fala que tem que fazer os dois, tá? Bom, e aí a gente faz os dois simultaneamente, no mesmo prazo de 15 dias, mas em petições diferentes. São petições diferentes, tá? Uma para o recurso especial, outra para o recurso extraordinário. O que significa isso? Que você vai cobrar em dobro do seu cliente. Em dobro, tá? Então, imagina, Celi, que você pegou aí um conjunto de bebê para fazer de gêmeos. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas você tem que fazer dois. Porque são dois meninos. Você não vai cobrar em dobro? Então, você vai fazer duas petições. Exatamente, você vai fazer duas petições, você vai cobrar em dobro do seu cliente, tá? Então, é o seguinte, são duas petições diferentes no mesmo prazo de 15 dias. Não quer dizer que elas têm que ser protocoladas juntas, elas podem ser protocoladas em dias diferentes, mas elas têm que estar no mesmo prazo dos 15 dias, tá? Geralmente a gente acaba protocolando junto, né? Para não perder prazo. Você não vai ficar, né? Faz os dois e protocola junto. Mas a gente tem a opção de protocolar em dias diferentes, tá? Bom, a gente protocola na segunda instância, onde foi proferida a decisão, tá? Uhum. Quando a gente fizer a petição, a gente tem que expor o fato e o direito, demonstrar o cabimento do recurso, ou seja, demonstrar aqueles pressupostos de admissibilidade específicos, né? Quais são os do recurso especial? Decisão de única ou última instância, decisão proferida por tribunal e pré-questionamento. Recurso extraordinário, decisão de única ou última instância, pré-questionamento e repercussão geral da questão constitucional. Além disso, eu vou expor a razão, né? E depois pedir a reforma ou a invalidação da sentença, tá? Bom, e aí, gente, é o seguinte, o juízo de admissibilidade, protocolada o recurso especial, o recurso extraordinário, é intimada a parte contrária. A gente endereça o recurso especial, o recurso extraordinário ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal de Segunda Instância. Ele intima a parte contrária para contrarrazoar em 15 dias, para responder em 15 dias. Respondido, o presidente ou vice-presidente da segunda instância fará o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, ao contrário do que acontece na apelação, que é feito no juízo de quem, o do recurso especial e do recurso extraordinário é feito no juízo ACO, é feito onde se ajuizou a ação. Qual é a ideia do legislador, gente? Peneirar o que vai subir para o STJ e para o STF. Então, lá a gente mostra se houve preparo, se houve cabimento, interesse, legitimidade, inexistência de fato impeditivo extintivo.
regularidade formal, preparo, tempestividade, ou seja, tudo isso é analisado na segunda instância pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, presta atenção, eu interponho o recurso especial e recurso extraordinário no juízo ACO, onde proferiu a decisão. Tá? Se eu for fazer os dois, eu tenho que fazer os dois no mesmo prazo de 15 dias, mas em petições diferentes. Interposto, a parte contrária é intimada para contrarrazoar em 15 dias, para responder em 15 dias. Após, ocorrerá o juízo de admissibilidade pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal de segunda instância, do tribunal ACO. Ok? Perfeito. Bom, e aí é o seguinte, feito o juízo de admissibilidade, passou pelo juízo de admissibilidade, o que não é fácil em termos de recurso especial, recurso extraordinário. Eles peneiram, mas peneiram mesmo, com vontade de peneirar. Tá? Mas passou, encaminha-se para as instâncias superiores. Lembrando, não existe terceira nem quarta instância. STJ não é terceira instância, STF não é quarta instância. É duplo grau de jurisdição, é só primeira e segunda instância, tá? O que eu tenho são instâncias superiores, instâncias especiais, tá? Diego chegou aí com a gente, tá conectando o áudio dele, tá? Bom, se eu fiz só o recurso especial, ele vai ser encaminhado para o STJ. Se eu fiz só o recurso extraordinário, ele vai ser encaminhado para o STF. Agora, se eu fiz os dois, ele é primeiro encaminhado para o STJ e depois encaminhado para o STF. Essa é uma lógica que surgiu, gente, lá do recurso do processo físico. Porque como o processo era físico, não dava para ele estar no STJ e no STF ao mesmo tempo. Então, eu tinha que julgar um primeiro e depois o outro. E aí, convencionou-se que julgaria primeiro o recurso especial e depois o recurso extraordinário. Hoje, o processo eletrônico, eu poderia julgar ao mesmo tempo o recurso especial e o recurso extraordinário. Mas o tribunal considera, e o legislador também considerou, que isso poderia ser um retrabalho. Por quê? Se eu tenho os dois, e aí eu julgo um, e esse um muda a decisão, para que eu vou julgar o outro para mudar uma decisão que já foi mudada? Então é melhor eu julgar primeiro um e depois outro, que aí eu não tenho que julgar os dois se o primeiro for provido, né? Aí eu não tenho que julgar dois, julgo um só. Então, continua. Primeiro a gente caminha ao STJ, tá? Aí vai ser feito o julgamento no STJ e depois encaminha-se ao STF e será feito o julgamento pelo STF, tá? Na verdade, gente, essa é a regra geral. Mas o código me traz exceções ridículas. As exceções são tão ridículas, gente, que elas transformam o procedimento do recurso especial do recurso extraordinário em um ping-pong, tá? Porque, olha o que fala. Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial àquele, ou seja, que o recurso especial é prejudicial ao recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento, ou seja, vai suspender o julgamento do recurso especial e vai mandar para o STF para julgar o recurso extraordinário. Então, presta atenção aqui, qual que é a regra? Primeiro julgo especial, depois extraordinário. Porém, contudo, entretanto, se o relator considerar que o extraordinário deve ser julgado primeiro, ele suspende o especial e manda para o STF para julgar o extraordinário. Já seria uma exceção. Mas aí vem o contra-ataque do STF. Parece que eles ficam disputando para ver quem trabalha menos, quem trabalha mais, né? Na verdade, a disputa é para ver quem trabalha menos. Se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível também, não considerar prejudicial, devolverá os autos ao STJ para o julgamento do recurso especial. Tá? Tá aqui, ó. Opa. O que significa isso, gente? O que vai significar isso? Que a regra é, julga primeiro o especial, depois o extraordinário. Se o relator do STJ, do especial, considerar que tem que julgar o extraordinário primeiro, ele manda para o STF. Aí o STF tem duas situações. Um, de fato, julgar. Ou segunda, devolver para o STF, para o STJ. Falar, não prejudica não, vocês é que tem que julgar mesmo. Ou seja, vai recurso, volta recurso. Vai recurso, volta recurso. É ridículo.
e transformou o recurso numa bolinha de ping-pong, tá? Bom, depois, gente, né, passada essa exceção ridícula, a gente entra no princípio da fungibilidade, no procedimento do recurso especial, recurso extraordinário, tá? Se o relator, tá aqui, ó. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Presta atenção aqui. Eu estou no STJ com recurso especial. Aí o relator olha e fala, isso daqui não é ofensa à lei federal. Ou seja, o meu recurso não é cabível. O meu recurso não é cabível. O que ele tem que fazer? Não conhecer o recurso. Mas aí o legislador permite que, em vez de ele deixar de conhecer o recurso, ele receba aquele recurso, que não é ofensa à lei federal, mas ofensa ao texto constitucional, como se recurso extraordinário fosse. Então, o que o relator está falando? Meu filho, você errou. Você deveria ter feito recurso extraordinário, mas em vez disso, você fez recurso especial. Mas tudo bem, vou receber o errado como certo. Princípio da fungibilidade, tá? Agora, o mesmo pode acontecer lá no STF, né? Chegou lá um recurso extraordinário, né? E aí o relator olhou e falou assim, isso daqui não é extraordinário. Isso daqui é especial. Ele fez errado, que a ofensa aqui não é o texto constitucional, mas é a lei federal. E aí o que ele faz? Devolve ao STJ, manda para o STJ, para que o STJ julgue o recurso extraordinário como se o recurso especial fosse, ou seja, recebe o errado como se certo fosse, tá? Bom, e aí o próprio recurso especial, o próprio STJ e STF, quando eles recebem um recurso especial, um recurso extraordinário, eles fazem eles mesmos um novo juiz de admissibilidade, porque é o juiz de admissibilidade específico, para ver se tem um pré-questionamento, se foi decisão de única ou última instância, se tem repercussão geral da questão constitucional, no caso do recurso extraordinário. Se eu passar por mais esse juiz de admissibilidade, aí ele vai ser processado e julgado, tá? Bom, como? Ele vai ser processado e julgado. Marca-se uma sessão de julgamento, né, pelo colegiado, e lá é feito o julgamento, tá? Bom, vamos lá. Eu vou só voltar aqui agora e vou recapitular tudo. Dieguito, amiguinho, você que chegou depois, né, da gente, aproveita este momento que eu vou recapitular tudo, tá? Então, vamos lá. Recurso especial. Recurso cabível contra acórdão, proferido em segunda instância, que ofender a lei federal. Recurso extraordinário. Recurso cabível contra decisão proferida em última instância que ofender o texto constitucional. Então, eu ajuizei uma ação na primeira instância, teve todo o trâmite processual e eu cheguei até a sentença. Nessa sentença, houve uma ofensa tanto à lei federal quanto ao texto constitucional. Vou fazer um recurso especial ou um recurso extraordinário? Não. Contra a sentença cabe apelação. Aí foi para a segunda instância. Na segunda instância, processou-se a apelação e proferiu-se um acórdão. Acórdão esse que continua ofendendo a lei federal ou o texto constitucional. Aí sim, contra esse acórdão vai caber recurso especial ou recurso extraordinário, tá? Se houver uma ofensa, as duas coisas, ao texto constitucional e à lei federal, eu tenho que fazer os dois, o extraordinário e o especial. Então, eu vou fazer 2 recursos contra uma decisão só. 2 recursos contra um acórdão só, que ofendeu a lei federal e o texto constitucional. Eu tenho o mesmo prazo de 15 dias úteis para fazer os dois. E os dois estão sujeitos a preparo. Então, os dois eu tenho que pagar custas, tá? E os dois têm o mesmo efeito, viu, gente? Que é o efeito devolutivo, né? Então, dentro do mesmo prazo de 15 dias, eu vou fazer recurso especial e recurso extraordinário. Peças diferentes, petições diferentes, o que me leva a cobrar do meu cliente 2 vezes, uma vez para cada peça. A gente vai protocolar no mesmo prazo de 15 dias, os 2 recursos, mas eles podem ser protocolados em dias diferentes, não precisa ser no mesmo dia, tá? E aí eles serão encaminhados, né, ao presidente
na verdade, antes de falar isso, né? Quando eu for fazer os dois recursos, eu tenho que expor o fato, o cabimento e as razões do pedido de reforma ou invalidação e o próprio pedido de reforma e invalidação. Protocolo os dois recursos, eles são encaminhados para o presidente ou vice-presidente do tribunal, que intima a parte contrária a apresentar resposta contra as razões, também no mesmo prazo de 15 dias úteis, tá? Bom, apresentou, tem o recurso, tem as contras-razões, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Ele, quem, professora? O presidente ou vice-presidente do juízo ACO, do Tribunal de Segunda Instância, tá? O juízo de admissibilidade no recurso especial e no recurso extraordinário, ele é feito no juízo ACO, que proferiu a decisão, ao contrário da apelação, que é feito no juízo adquém, que é o que vai julgar. Ele não, ele é feito no juízo ACO, no juízo que proferiu a decisão. Perfeito. Faz o juiz de admissibilidade. Passou pelo juiz de admissibilidade, vai subir, tá? Se eu tiver feito só o recurso especial, vai subir para o STJ. Se eu tiver feito só o recurso extraordinário, vai subir para o STF. Se eu tiver feito os dois, sobe primeiro para o STJ para primeiro julgar o recurso especial e depois sobe para o STF para julgar o recurso extraordinário, tá? Chegou lá no STJ, ele vai ser distribuído para uma turma, né? Nessa turma vai para um relator. Este relator vai fazer um novo juízo de admissibilidade, dessa vez observando os pressupostos específicos, né? No caso do recurso especial, decisão proferida por tribunal de segunda instância, decisão de única ou última instância e pré-questionamento, tá? Passou também por esse juiz de admissibilidade, aí ele vai para julgamento do colegiado, vai para a sessão de julgamento do colegiado, é julgado, e ali eu tenho um acórdão que pode ou não dar provimento para o recurso especial, tá? Se der provimento, eu já consegui o que eu queria, eu já modifiquei a decisão. Não precisa ser analisado o recurso extraordinário. Se não der provimento, os autos são encaminhados ao STF. Lá também vai ser encaminhado ao relator, que também vai fazer um juízo de admissibilidade dos pressupostos do recurso extraordinário, que é decisão de única ou última instância, pré-questionamento e repercussão geral da questão constitucional. Passou por esse juízo de admissibilidade, vai para o julgamento do colegiado do STF, tá? Que vai proferir um acórdão, tá? Que vai dar provimento ou não àquele recurso e provavelmente será a última decisão do processo. Que aí realmente eu esgotei todas as instâncias possíveis, tá? Bom, dúvidas, gente, sobre isso? Diego, você chegou depois, eu fiz uma recapitulação. Você conseguiu entender? Conseguiu pegar? Eu não estou te ouvindo. Consegui, sim. Conseguiu? Tem dúvidas? Sim. Não, tá tranquilo. Celi, conseguiu também? Para mim tá tranquilo isso aí. Ótimo, gente. Então a gente termina. Ah, a gente não terminou aqui recurso especial e recurso extraordinário. Por quê? A gente tem uma aula só ainda para a gente falar do julgamento de recursos especiais e recursos extraordinários repetitivos, que é o antigo julgamento por amostragem. É bem legal. É uma técnica nova, que eu acho absurda, mas é legal. Mas essa aula não acontecerá semana que vem. Porque semana que vem, no dia 9, é a prova suplementar e no dia 10... Dia 11 é feriado. Oi? E dia 11 é feriado. E dia 11 é feriado. Tá? E além disso, no dia 10, vocês vão entregar a VA3, que é o recurso de embargos de declaração, tá? Eu vou postar a aula dos embargos, né? Tanto a escrita quanto o vídeo hoje ainda, e essa também. Tanto escrito quanto o vídeo hoje ainda. Semana que vem a gente não se encontra, né, virtualmente, então a próxima aula é no dia 16. Ok, gente? Beleza. E além de trabalhar o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivo, a gente ainda tem que trabalhar também a ação rescisória antes de encerrar o nosso semestre e fazermos a VA4 e a prova final. Ok? Agora, fale prova comigo, não, Michele. Tá dando até dor de barriga por antecedência. Vocês vão sair super bem, tenho certeza. Tá? Gente, vou encerrar a gravação. Assim espero.